nossa geração já entendeu que trabalhar como CLT não é uma coisa incrível como os nossos pais achavam que era, né? Tem uma certa segurança, mas não é muito incrível. Por quê? A nossa geração também vai no TikTok, faz uma dancinha e pode ser que viralize e infinitas portas se abrem. Então, existe muita possibilidade hoje de ganhar dinheiro sem ser CLT. Mas a nossa geração também é uma geração de imediatismo. A gente faz uma coisa hoje, a gente quer que dê certo semana que vem, já quer colher os frutos. E não é bem assim. Então, o que está faltando para a geração Z, para todo mundo que tem uma mente mais à frente, que quer abrir um negócio, é o preparo, é saber como fazer ali direito para não desistir na metade do caminho. E, oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui. Hoje eu tô aqui com a Lê. Olá. Que é o meu amor. Olá. E hoje a gente vai falar para vocês como que foi esse processo para ele abrir o estúdio de tatuagem. O Ale, assim como eu, trabalhava como CLT, era um CLT bem pago, né? Sim. Ganhava ali em torno de 2 salários, às vezes mais, quando era alta temporada. E em que momento que ele decidiu dar um passo de coragem e abrir o estúdio? E o que aconteceu até aqui, a gente vai conversar. Se você tem vontade de abrir seu negócio, já fica nesse vídeo, porque você vai sair daqui sabendo qual é o próximo passo. O Ale abriu o estúdio em agosto de 2024. Então, são quantos meses? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 9 meses de estúdio. Qual é o maior desafio para abrir o estúdio? Quando você decidiu abrir o estúdio? Literalmente abandonar, sair do outro serviço, na cara e coragem, para poder começar algo novo. Trocar o certo pelo duvidoso. Trocar o certo pelo duvidoso. Eu acho que é uma das principais coisas que faz as pessoas não fazerem isso, não abrir um negócio, não tentar algo novo. É trocar o certo pelo duvidoso, né? É mais fácil você estar ali num trabalho que você sabe que se o mês for bom, for ruim, você vai ter um valor fixo ali e é isso. No final do mês. Quando você decide abrir um negócio, quando você decide empreender, se o mês for ruim, vai ser ruim mesmo, vai ser ruim real. Riscos, né? Teve algum momento que tu pensou em desistir? Não, desistir não. É difícil, mas desistir, graças a Deus, não passa na cabeça não. Você disse que o principal desafio foi o medo, né? De, tipo, trocar o certo pelo duvidoso. E como é que tu lidou? Tu tinha o medo, e aí? O que tu fez pra ir com medo mesmo? Cara, tipo, é enfrentar mesmo, na cara e coragem e vai na fé. Porque eu sabia que eu tinha capacidade, eu conseguiria aquilo. Só que aquilo não depende só de mim no serviço que eu quero, né? Eu dependo das outras pessoas também a confiar em mim. Então, o Ale, ele desenha desde pequeno. Fala um pouquinho sobre como é que a tatuagem entrou na tua vida. Desenho desde pequeno. Realmente eu não lembro como comecei. Simplesmente comecei a ligar os traços e começou saindo desenhos. Eu tenho um falecido irmão que sempre acreditou em mim. Sempre falou, cara, um dia, quem sabe, tu vira tatuador. Isso eu tinha 10 anos, mais ou menos, quando ele falava comigo. 16 anos depois que foi acontecer. Foi basicamente assim, eu vou explicar. Ele já tinha vontade de abrir um estúdio de tatuagem, já tinha vontade de trabalhar com tatuagem, mas nunca tinha encontrado a oportunidade. E aí a gente conheceu uma menina que tinha uns equipamentos para vender e ele comprou os equipamentos meio que não, né? Foi parcelado. Isso. Comprou os equipamentos parcelados e veio com tudo. Tipo, veio maca, veio o que ele precisava para começar, né? O kit completo, no caso. Um kit completo. Porque muitas vezes a gente quer abrir uma coisa, mas a gente fica colocando desculpa, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, porque não tenho aquilo outro. Então ele foi com o que tinha. No que tinha, ele pegou lá com a menina, comprou parcelado sem saber se ia dar certo. Ele ainda estava no outro serviço. Começou a fazer com os amigos e começou a fazer tatuagem na gente, em casa. E ele viu um anúncio de um curso na internet. E aí ele entrou, a gente comprou o curso, ele fez o curso e a partir daí, com o direcionamento que o próprio professor, ele é professor? Sim. O professor do curso deu, ele foi dando os próximos passos. Então isso é muito importante, saber que a gente não consegue sozinho, sem um mínimo de direcionamento, sem uma pessoa que já tentou aquele caminho, porque igual, o professor dele já tinha tentado aquele caminho, já sabia quais coisas ele poderia enfrentar. Então, começou tatuando em casa e logo ele abriu o estúdio. E ele foi demitido. Vale lembrar que ele ia pedir demissão,
Só que aconteceu dele ser demitido, o que era o melhor cenário pra gente Sim. na época, que ele fosse demitido, porque ele teria ali uma segurança de um seguro-desemprego e tal. Então ele foi demitido, que foi uma ajuda, de certa forma. E com quanto tempo tu começou, tipo, a colher o fruto mesmo, a ganhar pelo menos a mesma coisa que tu ganhava lá no emprego? No segundo mês já. No segundo mês já eu comecei a ganhar a mesma coisa. Porque eu abri o estúdio em agosto. Eu comecei em junho, mais ou menos, o curso, ia tatuar, fiquei esses 2 meses fazendo o curso para em agosto abrir. Agosto, setembro, outubro. Em outubro eu já estava ganhando o mesmo valor que eu ganhava quando era CLT. Exatamente isso. 2 meses, foi rápido até. Sim, foi rápido comparado não, né? Levando em consideração que é um serviço que depende de muita confiança das pessoas, né? Porque você vai tatuar uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Então as pessoas precisam confiar 100% no seu trabalho. Não é uma coisa que, tipo, se não der certo, tudo bem, eu tento depois com outra pessoa. Não. Vai ficar tatuado na pele da pessoa pro resto da vida. Então é uma profissão que depende 100% da confiança do cliente. O cliente precisa confiar muito em você. Você estudar para melhorar, mas realmente depende dos outros. Exatamente. Literalmente. E aí aconteceu que teve muito estudo, ele precisou estudar bastante, ele precisou abrir mão de muitas coisas. A gente, na verdade, né? Porque nós começamos juntos. Eu comecei a trabalhar com digital e ele abriu o estúdio basicamente na mesma época, assim. Ele ainda abriu o estúdio um mês antes que eu. Eu comecei em setembro, né? Tu começou em agosto. Isso mesmo. E a gente começou junto, então foi um passo de coragem, mas também a gente começou a abrir mão de muitas coisas, assim, abdicar de muitas coisas pra fazer isso dar certo. O que mais te motivou e motiva a continuar com o estúdio, assim? São dias e dias, são meses e meses. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim, mas o que é que te motiva, te faz continuar? Cara, o que motiva é o prazer de fazer o que gosta, né? Desde pequeno sempre gostei de desenhar, então, óbvio que é numa pele agora, na pele das pessoas, não é num papel que qualquer borracha apaga, né? Tem esse detalhe, mas realmente me acalma. Eu falo com todo mundo que, por mim, se eu pegar uma tatuagem de 12 horas seguidas, eu vou direto sem precisar comer, sem fazer nada. Eu gosto daquilo, né? É que eu trabalhar com o que ama faz toda a diferença. Lembrando que não foi assim, da noite pro dia, assim, não. Foi bastante estudo real. E eu tive que deixar de pagar aluguel de casa para poder comprar o curso e hoje tá aqui. Vocês estão entendendo? Tipo, tem esse tipo, pô, se eu vou arriscar mesmo. Vou ir com tudo mesmo, vou de cabeça e é isso. Pra fazer dar certo. Não foi um risco pela metade, foi um risco em tudo, assim. A gente tinha que pagar o aluguel e aí a gente ficou pensando, porque o curso ia abrir, era uma promoção que quem comprasse primeiro e bababá, e aí a gente pensou, vamos ter que comprar, então vamos comprar e seja o que Deus quiser. E aí a gente deu prioridade pro curso. Sim. E o aluguel a gente nem lembra como foi que a gente pagou. Sei que aconteceu, as coisas foram andando e a gente conseguiu pagar, mas eu acho que para dar certo, para você conseguir abrir, você precisa se arriscar. Você Sim. tem que colocar a cara mesmo assim. E poderia ter dado errado também. Deu certo, graças a Deus tem dado certo, é uma construção. E poderia também ter dado errado. E aí a gente ia ver se ia desistir ou se ia tentar, ia continuar. Mas isso é uma coisa que somente fazendo, somente tentando para saber, né? Vai muito de qual que é o seu trabalho, o serviço que você oferece, né, da sua cidade, como que é a oferta e a demanda da sua cidade. Tem gente que busca por aquilo, tem gente que procura aquilo. No nosso caso, aqui na cidade, tem muito espaço, né, para tatuagem, porque são poucos, acho que são 2 ou 3, mais ou menos, que tu falou. Da minha área de realismo, eu conheço um que realmente é dessa área. Tem outros que estão, no caso, se especializando ainda. Então, ele tem essa... Já tem um... E esse um, no caso, não tem... Bom, não sei, mas deve ter uns 4, 5 anos no máximo de carreira. Então, aí pra mim, querendo ou não, também é uma oferta bem atrativa, Sim. porque a cidade tem muito comércio, a cidade está crescendo, é uma cidade turística, então existem muitas possibilidades. Obviamente que as pessoas ainda estão virando a chave na cabeça, né, de que o digital é necessário para o negócio dar certo e tal, mas
Quando isso acontecer, quando a cidade inteira tiver virada a chave, eu já vou estar colocada no mercado e sendo referência. Tatuagem não é um serviço essencial, não é uma coisa que as pessoas precisam fazer todo lazer, dia, todo né? mês. É um lazer, querendo ou não, é um luxo. Então Luxo. tem mês que é bom e tem mês que não é. E os meses que não são bons é justamente aquele mês, tipo dezembro, que existem outras prioridades. Tem festa de Natal, tem roupa, tem presente, tem não sei o quê. Daí já não é tão bom. Aí vem janeiro, férias, Início de material colégio. escolar, essas coisas e tal. Exatamente. Então acaba que ele precisa ter muito controle, assim, de qual mês que vai ser bom, no mês que vai ser bom, esse mês precisa cobrir aquele que não vai ser tão bom assim, e a gente vai indo um ajudando o outro. Que conselho você daria para quem sonha abrir o próprio estúdio ou qualquer outro tipo de negócio? Primeiramente, estudar, que realmente precisa do estudo para as pessoas verem que você realmente sabe, tem isso. Se posicionar Se no mercado, posicionar como no um profissional daquela área, né? Exatamente, saber se posicionar no mercado e lutar para correr atrás, porque senão não adianta, né? Você, eu quero, mas também não tira do papel, não adianta. Se sente hoje, olhando para tudo que você construiu até aqui? A gente não tem muito tempo que a gente está tentando, né? Como a gente falou, tem 9 meses que a gente está empreendendo. Sim. Como é que você se sente? Porque são vitórias. A gente estava Sim. comentando esses dias que quando a gente olha para trás, a gente já está num lugar que metade das pessoas queria estar. E a gente teve a coragem e deu o passo. Então, como é que você se sente? Eu me sinto bem demais. Eu tava conversando com ela esses dias que a vida que eu pedi a Deus eu já tenho. Agora, batalhar para melhorar ainda mais, entendeu? Dar uma vida melhor para minha família, no caso. Isso é muito importante, você ter um propósito, né? Porque a gente acredita que o que faz as coisas darem certo e acontecer é o favor de Deus na nossa vida. Então, se você tem um propósito alinhado ao que você está tentando fazer, é certo que vai dar certo, porque Deus, ele patrocina esses propósitos, né? Deus, ele não dá dinheiro assim em vão, ele patrocina propósitos e para tudo tem uma motivação por trás. Então, qual que é a sua motivação para aquilo? Ainda tem a questão burocrática, isso que eu ia falar sobre a questão burocrática. Sim. Que tem como que eu posso falar? Estoque. Ele precisa manter o estoque, ele precisa ter tintas, coisa toda. E aí, Sempre tem. né, tem que ter o mínimo de Todo de mês, inteligência para administrar. Administrar o negócio, não é só botar a cara, não vai ter alguém que vai administrar lá para você, igual como se você tivesse em CLT. Eu vou lá, só executo meu trabalho, mas não sou eu que administro. Quando você empreende, é você que é o administrador, Exatamente. é você que é o funcionário, é você que é o marketing, é você que é tudo. Então precisa ter cuidado com essas coisinhas, porque esses detalhes que fazem as empresas fecharem no primeiro ano, porque não teve o mínimo de preparo. Também teve esse passo assim, tu ficou quantos meses sem CNPJ? 8. 8 meses sem abrir a empresa de fato, e somente há um mês a gente abriu a empresa e tá regularizado tudo direitinho. E isso é importante também, você fazer tudo certo, porque imagina, você tá num lugar, tá tatuando, as pessoas já te conhecem e tal, e aí chega uma fiscalização, um negócio, você tá errado, você não tá conforme manda a lei, e aí fecha. E ainda tem pior multa, né? É importante que você faça uma lista de tudo que você precisa levar em consideração para abrir um negócio, seja um estúdio de tatuagem, se essa é a sua vontade, ou seja um estúdio de marketing, um estúdio no escritório de marketing, qualquer tipo de negócio, você precisa se atentar aos prós e os contras, para estar preparado para qualquer coisa que venha acontecer, né? Não é porque a gente vai estar pensando no pior, mas se acontecer o pior, a gente precisa estar preparado. Uma das minhas artezinhas, fiz pra treinar. Essa aqui foi bem no iniciozinho mesmo. Foi Bem no início. 2 meses, mais ou menos. Uns 2 meses em estúdio. E essa daqui já foi mais recente, deve com uns 6 meses, mais ou menos. Tipo isso. Mais Por ou aí. menos 6 meses. E tatuagem é técnica. Eu achava que era somente quem sabia desenhar, mas no curso que o Ale estava fazendo, tinha várias pessoas que nunca desenharam na vida e hoje já estão vivendo da tatuagem, porque é técnica. Você aprende a técnica e desenvolve ali. Sim. Souber procedimentos de luz, sombra, já tá feito. Não adianta dar nada. E para finalizar, quais são os próximos passos do estúdio? O que você pensa? Nossa, cuspi. Aumentar mais o estúdio. O meu sonho mesmo, eu falo com ela, é abrir um estúdio para pessoas que trabalhem comigo. É comigo, não para mim. Tipo, eu ter um local com as bancadas, os negócios tudo certinho. Eu quero trabalhar, tá, vai lá. Tipo, eu quero um valor X, valor mínimo. Não precisa me pagar mensalidade nem nada do tipo, não. Um valor X ali, pelo que você fizer,
E é isso, crescer, né? Um dia tatuar a equipe do Flamengo. É. E é igual eu tava falando no início. Não, a gente gravar esse vídeo não significa que nós já estamos num patamar de, ó, que incrível, venceram na vida. A gente tá passando pelos perrengues do início. E é justamente por isso que é legal, porque a gente tá vivendo o que as pessoas no início vivem. E a gente já tá um passo à frente de quem quer fazer e não teve coragem ainda. Então, o meu conselho é que vocês estudem, né, o mercado mínimo, assim, sei lá, se prepare por pelo menos um mês. Por pelo menos um mês. Não pense muito também, não estude muito, não fique muito só na teoria, porque às vezes a gente estuda tanto, planeja tanto e não dá certo. E se a gente for com a cara e com a coragem, a gente só tem aquela opção. Então a gente tem que fazer aquela opção dar certo. E eu acho que é isso. É isso. É isso. Obrigada. De nada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.